Oi, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre elaboração dos meristemas e florescimento. O que nós iniciamos na aula passada é uma série de aulas que vão recapitular os diferentes aspectos da vida de uma planta. Nós vimos que a vida de uma nova planta se inicia com a fusão dos gametas e não com a germinação. E nós usamos para isso uma planta modelo, que é a Arabidopsis thaliana, e nós acompanhamos o que acontece nessa planta modelo e que vale para a maior parte das angiospermas durante a sua embriogênese. Nós vimos que os diferentes padrões de divisão durante a embriogênese é que vão dar os diferentes tipos de tecidos do embrião, incluindo a diferenciação do meristema apical caulinar e do meristema apical radicular, que são os principais eventos durante a embriogênese de uma planta. Nós vimos também que o processo de germinação é exatamente o processo de ativação desses meristemas. Nós vimos que o meristema apical radicular é o primeiro meristema a ser ativado com a função primeira de absorver água para dar continuidade ao processo de degradação e decomposição das substâncias de reserva para prover energia para o desenvolvimento inicial da planta. Nós vamos começar então com a ativação do meristema radicular. Nós vimos que a ativação se dá com o final do processo de germinação, com a fase 3, que é a protrusão da radícula. Então, o que acontece na protrusão da radícula? É a ativação do meristema apical radicular. O meristema radicular é muito simples, bem mais simples que o meristema apical caulinar, porque, na verdade, o meristema radicular não produz órgão nenhum, ele produz simplesmente os diferentes tipos celulares que compõem a raiz. Então, o produto do meristema apical radicular são os diferentes tecidos da raiz, como epiderme, córtex, endoderme, o periciclo e os tecidos que a gente chama de stélum, que é o sistema vascular. Além disso, as células do centro quiescente, que são o coração do meristema apical radicular, produzem também as células da coifa e da columela. A columela é uma parte específica da coifa. A coifa é uma estrutura protetora da raiz que vai oferecer proteção contra o atrito com as partículas do solo. As células da coifa vão sendo perdidas ao longo do tempo por causa desse atrito com o solo e elas vão sendo repostas pelo centro quiescente. O centro quiescente, que são 4 células, são essas células em cinza que estão sendo mostradas aí, são 2 na frente, tem mais 2 atrás. São as menores células conhecidas de plantas, são as células do centro quiescente em Arabidopsis, elas têm poucos micrômetros de diâmetro. E essas células se dividindo vão dar origem a iniciais e derivadas, que por sua vez se diferenciam nos diferentes tecidos da raiz. Como a raiz principalmente de Arabidopsis, é uma estrutura bastante pequena, é interessante o uso da microscopia confocal. Nós já falamos sobre esse tipo de microscopia com vocês. Na microscopia confocal são feitos vários planos focais dentro do tecido e isso faz com que, como esses microscópios são mais modernos, a gente faça uma pilha de imagens digitais que permitem a recomposição em 3D dessas estruturas, não só os cortes longitudinais e transversais, mas também permitem com o uso de programas de computador, que a gente associe diferentes tipos de texturas e de colorações diferentes para cada tipo celular. Então, essa reconstrução em 3D, feita por microscopia confocal, auxilia bastante os estudos e a compreensão e a visualização do posicionamento, principalmente das células do meristema apical radicular. Por exemplo, as células do centro quiescente, que são essas 4 células que a gente está vendo aí, dão origem, se dividindo para baixo, às células da columela, que são as células da coifa, e dividindo para cima iniciais e derivadas que vão dar os tecidos diferentes da raiz, como o córtex, endoderme, etc. Então, o meristema apical radicular é bastante simples, ele dá origem aos diferentes tecidos da raiz. Já o meristema apical caulinar é um pouco mais complexo, mesmo porque o meristema apical caulinar ele vem em diferentes tipos, em diferentes sabores. Aí. Quando a planta germina, e logo depois, o meristema apical caulinar ele é capaz de produzir apenas primórdios de folhas. Nós chamamos essa fase de fase juvenil. Depois de um certo tempo, a planta atinge a fase adulta e na fase adulta, se as condições forem propícias, o meristema apical caulinar pode se converter em meristema da inflorescência e a função do meristema da inflorescência é produzir outros meristemas, que são os meristemas florais. Então, o meristema caulinar pode ser vegetativo, produzindo folhas, pode ser reprodutivo, produzindo flores.
Os meristemas florais, por sua vez, também são meristemas caulinares modificados e eles vão produzir órgãos, que são os órgãos reprodutivos, que são os órgãos florais. O que é importante a gente se lembrar é que pouco importa se o meristema é vegetativo, se ele é reprodutivo, se é um meristema floral, todas as células do meristema apical caulinar são produzidas pelas células da zona central. Então, o meristema caulinar ele pode ser dividido em zonas de funções celulares diferentes. As células que se encontram na CZ, que é a zona central, têm uma função mitótica e elas simplesmente se dividem em forma mitótica para dar origem às células das outras regiões. Como a célula vegetal possui parede celular, à medida que as células vão se dividindo, as células filhas vão sendo empurradas para a periferia do meristema. Na periferia do meristema existe uma zona, que é um anel ao redor do meristema, por isso que ele é mostrado nesse corte longitudinal aí 2 vezes, né, que é PZ, que é a zona dos primórdios. E essa zona dos primórdios é a região do meristema de diferenciação. Então, as células que são produzidas mitoticamente pela zona central são empurradas em direção à periferia do meristema, onde elas iniciam o processo de diferenciação dos diferentes órgãos que esse meristema está produzindo. As células que são empurradas para o centro do caule é a RZ, não existe uma boa tradução para isso, chama SR é de Rib Zone. Então, RZ quer dizer Rib Zone, que é uma zona central de diferenciação de tecidos de preenchimento do caule. Existe uma outra maneira de dividir o comportamento dessas células, que seria pelo comportamento de divisão. As células da camada L1, que é a camada mais periférica do meristema, fazem especialmente divisões anticlinais. As células da camada L2, que é a segunda camada de células do meristema, fazem divisões preferencialmente anticlinais, mas também algumas divisões periclinais, principalmente na PZ. E as células das outras camadas mais internas do meristema fazem divisões em todos os planos. Lembrem-se que divisões anticlinais, periclinais, etc., a gente já viu isso na primeira aula e que elas vão dar diferentes comportamentos para o tecido depois. Lembrem-se que o mecanismo de formação de padrão em plantas são sempre as divisões celulares. Durante a fase vegetativa, os meristemas são capazes de produzir apenas órgãos determinados, que são as folhas. Nós chamamos de órgãos determinados as folhas porque eles possuem um tamanho específico e esse tamanho é decidido dependendo da espécie da planta, mas a folha atinge um determinado tamanho específico. Já na fase reprodutiva, o meristema que se tornou o meristema da inflorescência, ao invés de produzir órgãos determinados, vai produzir outros meristemas, que são os meristemas florais. Geralmente, os meristemas florais também são estruturas determinadas, ou seja, nós sabemos a priori quantos órgãos florais uma planta vai produzir. No entanto, tanto o meristema vegetativo quanto o meristema da inflorescência, nós dizemos que são estruturas indeterminadas, ou seja, eu não sei a priori quantas folhas uma planta é capaz de produzir ou quantas flores uma inflorescência é capaz de produzir. Então, nós chamamos o meristema apical vegetativo e o meristema da inflorescência de meristemas indeterminados, porque a gente não sabe o número de órgãos que esses meristemas são capazes de produzir. No entanto, os meristemas florais nós chamamos de meristemas determinados, porque nós sabemos a priori quantos órgãos uma flor tem. A passagem da fase vegetativa para a fase reprodutiva é um evento bastante importante para a vida da planta, porque, dependendo da maneira como isso foi feito, com mais ou menos sucesso, se garantirá para a próxima geração um maior ou menor número de descendentes, o que implica na seleção natural para a preservação dessa espécie ou para sua extinção. Dessa forma, o ambiente tem um papel extremamente importante na tomada de decisão da planta no que se trata da entrada para a fase reprodutiva. Essa imagem que está aí eu já mostrei para vocês antes, quando a gente falou sobre germinação. Quando nós falamos sobre germinação, nós comentamos que havia indicações ambientais, pistas ambientais, que permitiriam ou não a germinação. Aqui é a mesma coisa, existem pistas ambientais que vão influenciar a planta a passar da fase vegetativa para a fase reprodutiva, ou seja, para induzir o seu florescimento. Essas imagens vocês devem se lembrar, então, obviamente, são fotos tiradas do mesmo lugar, de um lugar de clima temperado, portanto, a primeira foto do lado esquerdo em cima é provavelmente a primavera, a segunda foto é verão, a foto primeira de baixo é o outono e depois o inverno, e vocês devem imaginar que, dependendo da situação, se a planta entrar na fase reprodutiva, vai ter um efeito bastante negativo
para as chances de sucesso reprodutivo dessa planta. Imagine se essa planta entrar no inverno, por exemplo, nesse inverno rigoroso como está aí, não vai haver agentes polinizadores, por exemplo, para fazer a polinização. E depois, com a formação do fruto, vai haver poucas chances desse fruto ser disperso também. Então, obviamente, existem fatores ambientais que influenciam o florescimento. Que fatores são esses? Bom, pela própria imagem, vocês devem imaginar que temperatura deve ser um desses fatores. No entanto, nós não vamos comentar muito sobre temperatura, nós não temos, principalmente na nossa região, variações de temperatura tão drásticas assim. Nós vamos deixar a parte de temperatura de lado, mas nós vamos falar, obviamente, sobre o efeito da luz. Então, só para a gente deixar bem claro, os fatores ambientais que influenciam o florescimento são a luz, a temperatura e também efeitos hormonais. Vocês devem se lembrar, nós comentamos que existem hormônios que induzem a entrada na fase reprodutiva. Nós falamos sobre as giberelinas, tinha uma imagem que mostrava plantas ali de tabaco que foram aplicadas giberelina e elas estavam florescendo. Nós vimos o efeito de etileno, por exemplo, em abacaxi e em outras bromeliáceas. O etileno tem o efeito de induzir o florescimento em abacaxi e em bromeliáceas. Então, existe claramente um efeito hormonal na indução do florescimento. Nós vamos focar nesse momento agora no efeito da luz. Eu também já mostrei esse slide para vocês antes, a gente estava falando sobre fotoperíodo. Lembrem-se que fotoperíodo é o número de horas de luz em 24 horas. Existe uma variação mais ampla à medida que se afasta do Equador. Aqui no estado de São Paulo nós estamos ao redor de 23 graus de latitude, portanto existe uma variação significativa do número de horas de luz em 24 horas. Nós estamos agora no momento do inverno, em que os dias são mais curtos e as noites são mais longas, e existem plantas que estão florescendo justamente nesse momento, que são as plantas de dias curtos, como o crisântemo, por exemplo, que é essa planta que está sendo mostrada aí. Nós já vimos essa imagem, nós já falamos sobre o efeito do fotoperíodo sobre o florescimento. Nós chamamos plantas de dias curtos aquelas cujo período de escuro acima de um determinado limite dentro de 24 horas induz essa planta ao florescimento. Quando o período de luz é maior do que 12 horas ou maior do que um determinado limite para a espécie, essa planta não vai entrar na fase reprodutiva, vai ficar na fase vegetativa. E o que mais importante que nós discutimos quando nós falamos sobre esse slide em outra aula, na aula de fotomorfogênese, é o fato de que um único flash de luz que interrompa o período de escuro já vai fazer com que a planta de dias curtos não entre mais em florescimento. Então, mostrando a importância do período do escuro e não do período da luz na decisão do fotoperíodo. A gente chegou a comentar, inclusive, que fotoperíodo era um nome infeliz, porque não é o tempo de luz que importa, mas sim o tempo de escuro. Nós mostramos também que existem plantas de dias longos, que são aquelas que florescem no verão e, portanto, aquelas que exigem um período de noites curtas. Se você interromper uma noite longa, como essa que nós estamos tendo no inverno, com um flash de luz, essas plantas vão acabar florescendo. Então, nós vimos que as plantas conseguem, sim, através dos fitocromos, perceber a qualidade e a quantidade de luz. A planta percebe a quantidade de luz pela duração do dia, ela consegue saber quanto de luz tem em 24 horas por causa da conversão dos fitocromos vermelho extremo em vermelho e vice-versa, e ela também sabe a qualidade da luz pela proporção de ondas na faixa do vermelho e na faixa do vermelho extremo. De novo, são os fitocromos que influenciam a resposta da planta à luz, ao fotoperíodo, quanto ao florescimento. Mas como que os fitocromos convertem essa informação em expressão gênica? Como que se dá a transdução desse sinal de luz dentro da célula? Durante muito tempo sabia que existia uma substância que carregava essa informação, a qual se deu o nome de florígeno. No entanto, durante quase 100 anos, apesar de se saber que deveria existir o florígeno, essa substância nunca foi identificada. O florígeno sempre foi algo assim como o Saci Pererê, o Papai Noel, tinha gente que acreditava e tinha gente que não acreditava de jeito nenhum. No entanto, ao contrário de lendas, aqui nós estamos falando de ciência, existiam evidências concretas de que o florígeno deveria existir. Um dos experimentos célebres é o que se usa uma planta de Ioseamus niger enxertada com uma planta de petúnia. Ioseamus é uma planta solanácea, é uma planta de dias curtos. Se ela estiver em dias longos, ela não vai florescer.
Nessa planta de Eoseamus foi enxertada uma planta de petúnia. Essa planta petúnia é uma planta de dias longos, então em situações de dias longos ela floresce. Essa planta enxertada foi colocada em condições de dias longos, ou seja, a planta de Eoseamus não deveria florescer, porque ela é uma planta de dias curtos, então em dias longos ela está numa situação de não indução de florescimento. Já a petúnia, em dias longos, como é uma planta de dias longos, ela vai florescer. Então vejam que a petúnia floresceu. E olha que a planta de Eoseamus floresceu também. Isso significa que a petúnia, estando induzida ao florescimento, produz alguma substância, que a gente chama então de florígeno, que passa através da enxertia para o sistema vascular da planta de Eoseamus e induz a planta de Eoseamus ao florescimento. Essa substância muito provavelmente está passando pelo floema, e isso é exemplificado nesse outro experimento. Nós temos aí 2 estacas de perilha. A perilha é uma planta de dias curtos, ou seja, ela só vai florescer se as condições forem de dias curtos. Essas estacas foram colocadas em dias longos, ou seja, quando essas estacas brotarem, quando essas estacas, as gemas axilares, brotarem e produzirem a parte aérea de novo, essa parte aérea deveria ser vegetativa. No entanto, nessas estacas foram enxertadas 2 pedaços de folha. A folha foi cortada num pedaço, assim, para que houvesse sempre a mesma área foliar para todos os pedaços de folha que foram colocados, para não ter influência do tamanho da folha. Então veja, na estaca do lado esquerdo foi enxertado um pedaço de folha de uma planta que veio de dias curtos, ou seja, foi uma folha retirada de uma planta que já estava florescendo e foi enxertada nessa estaca. A estaca do lado direito recebeu a enxertia de uma folha de uma planta que estava em dias longos, ou seja, essa planta não estava florescendo e esse pedaço de folha foi enxertado nessa estaca. Esse é um exemplo um pouco ruim, mas é o exemplo que eu tirei do Tais. É ruim porque as flores são muito pequenas, é muito difícil de ver. Mas aí a planta do lado esquerdo, os brotinhos que saíram são brotinhos com flores. Então essas bolinhas brancas que vocês estão talvez vendo ou não vendo aí, são as flores. Então essa estaca do lado esquerdo floresceu, mesmo estando as estacas em dias longos, porque ela recebeu uma folha que veio de uma planta de dias curtos. Já a estaca do lado direito, os brotos não são reprodutivos, não tem flores, são brotos vegetativos, mal dá para ver porque a foto está muito escura, mas são brotos vegetativos, a planta não floresceu porque ela está em dias longos, a estaca está em dias longos e o pedaço de folha que foi enxertado também veio de dias longos. Ou seja, aquele pedaço de folha que foi enxertado na planta do lado esquerdo deve ter trazido em si uma substância e que só pode ter passado para a estaca pelo floema, porque como a enxertia foi feita do lado de cima, o que quer que seja está trafegando de cima para baixo na planta e isso, obviamente, só pode ser feito pelo floema. Então, existia até o início dos anos 2000 a ideia de que deveria existir uma substância que se chamou florígeno, e que durante quase 100 anos as pessoas ficaram tentando encontrar o que era, mas não encontravam. Todo mundo esperava que fosse um hormônio, ou seja, uma substância não proteica, orgânica, e que estivesse trafegando no floema da planta. E essa substância nunca pôde ser identificada. Então, todas as substâncias que se querem identificar não funcionavam como florígeno. Então, era justamente porque as pessoas estavam procurando a coisa errada. Todo mundo achava que era uma substância não proteica. E, no entanto, em 2007, 2 grupos trabalhando independentemente, um grupo trabalhando com Arabidopsis e um grupo trabalhando com arroz, acabaram identificando que o florígeno é uma proteína. Isso ninguém esperava. E se é uma proteína, é codificada por um gene. Então, o florígeno é a proteína produzida pelo gene FT. A sigla FT quer dizer Flowering Locus T, é o nome de um gene que já tinha sido identificado anteriormente. Esse gene ele é expresso nas folhas e a proteína produzida pelo gene expresso pelas folhas passa para as células companheiras do floema, entram dentro do sistema floemático e acabam indo até o meristema apical colinar, onde essa proteína FT ela vai, conjunto com uma outra proteína chamada FD, induzir os genes necessários para o florescimento. Então, a expressão desse gene FT ocorre na folha, são as folhas que percebem, obviamente, a diferença de fotoperíodo, então isso é influenciado pelo fotoperíodo, dias longos e dias curtos. A folha percebe, por causa dos fitocromos, a diferença entre dias longos e dias curtos, induz a expressão do FT, e o FT, então, é que faz a
a indução do florescimento. Uma vez descoberto o florígeno, então o florígeno é o produto do gene FT, começou-se então pesquisas para tentar entender como que o fotoperíodo pode influenciar a expressão desse gene. Obviamente, esses estudos foram feitos na planta modelo Arabidopsis thaliana e eles são válidos para todas as plantas, uma vez que o florígeno ele é universal. Todas as plantas, pelo menos todas as angiospermas, têm o produto do gene FT e o FT ele vai induzir o florescimento em todas as plantas. Em Arabidopsis thaliana, nós já vimos que os fitocromos são as substâncias que vão perceber a diferença de dias longos e dias curtos. E o que os fitocromos fazem é, naquela cascata induzida pela sua parte histidina quinase, o que eles fazem é induzir um bloco de genes que a gente chama de genes do ciclo circadiano ou do relógio endógeno. E são esses genes que, por sua vez, vão ativar outros genes que vão induzir o florígeno, que é o gene FT. Então vamos dar uma olhada primeiro nesse relógio ciclo circadiano. Todos os animais, todos os seres vivos possuem genes que são fatores de transcrição que acabam funcionando como engrenagens de um relógio dentro do organismo. Esses genes, sua transcrição, sua expressão oscila dentro de um período de 24 horas, como se fosse um pêndulo de um relógio. E esse pêndulo demora 24 horas para ir de um lado ao outro. Isso quer dizer o quanto esse gene expressa menos ou mais formando ciclos. Vejam, aí nós temos um desses genes que fazem parte do ciclo circadiano, que é um oscilador, a gente chama de oscilador porque ele tem períodos em que ele expressa muito e período que ele expressa pouco, como eu disse, como um pêndulo de um relógio, né? Num período de 24 horas. E esse gene é o timing of Cab expression, quer dizer, toque 1. E o ritmo de expressão dele é de 24 horas. Então, vocês estão vendo nessa primeira imagem, do lado esquerdo, tem a representação de um período de dias longos. Em 24 horas, nós temos mais luz do que escuro. Então, nós estamos no verão e esse gráfico amarelo, essa curva amarela, representa o padrão de expressão do gene TOC. Vejam que o gene expressa bastante pouco logo no raiar do dia, no início do dia, e o pico de expressão desse gene é lá no fim do dia, no início do pôr do sol, ali a hora que ele atinge o máximo de expressão, e depois a expressão volta a cair de novo para atingir um mínimo no amanhecer do dia seguinte. Então vejam que durante o verão, esse gene ele expressa pouco no período da manhã e o pico de expressão cai ali no entardecer. Já no inverno, quando as noites são longas e os dias são curtos, o pico de expressão cai no meio da noite, cai de madrugada. Ou seja, o padrão de expressão desse gene ele é imutável, ele tem um mínimo durante uma parte do dia e um pico durante uma outra parte do dia. E esse ciclo dura 24 horas. Pouco importa se nós temos dias longos ou dias curtos. Então, os ciclos circadianos eles vão dar máximos e mínimos na expressão de um gene durante um período de 24 horas. Esse ciclo circadiano é o que faz em humanos aquela sensação que a gente chama de jet lag. Quem teve a oportunidade de viajar do Brasil para a Europa, por exemplo, se aqui fosse verão, na Europa é inverno, quando você viaja daqui para lá, você sai do verão, nessa fase então da primeira figura aí, né? A gente também, lembra-se que a gente também tem esses genes, né? Então o pico de expressão do toque 1 para você está no final do dia, a hora que vai começar, por exemplo, se esse gene afetar a sua fome, né? A hora que começa a dar aquela fomezinha do final do dia. Se você for para a Europa, essa fomezinha você vai sentir lá de madrugada, porque o gene lá ele está ao pico no meio da madrugada. Então, essa diferença de expressão é que dá o jet lag para a gente. Em plantas, obviamente, a função é outra, é influenciar claramente o florescimento. Então, vejam como que o processo se dá. Constans é um gene que é o primeiro gene afetado pelo ciclo circadiano. Constans é um fator de transcrição, então a função dele é induzir e reprimir a expressão de outros genes. Como a transcrição do constans é regulada pelo ciclo circadiano, vejam que pouco importa se são noites longas ou noites curtas, existe um pico do gene constans a cada 24 horas. Isso não muda no verão ou no inverno. Então, a quantidade de RNA mensageiro do constans é constante ao longo do ano, porque a transcrição dele é regulada pelo ciclo circadiano. O pulo do gato é que a proteína constans degrada à noite.
Isso quer dizer que mesmo que eu tenha o pico do RNA mensageiro do Constans a cada 24 horas, como a proteína degrada à noite, eu tenho muito pouco Constans quando as noites são longas, ou seja, no inverno, e eu tenho muita proteína Constans quando as noites são curtas, ou seja, no verão. Então, existe em dias longos muita proteína Constans e em dias curtos pouca proteína Constans. Uma vez que o Constans é um fator de transcrição e regula a expressão de genes, adivinha que genes que o Constans vai controlar a expressão, o FT. E é justamente a proteína FT que é o florígeno. Então, isso explica por que existem plantas de dias longos e plantas de dias curtos. Em plantas de dias curtos, o Constans desliga a expressão do gene FT. O Constans reprime o FT. Em plantas de dias longos, o Constans induz a expressão do FT. Então, quanto mais Constans tiver, mais FT vai ter nas plantas de dias longos. Vamos tentar entender isso. Vejam, em plantas de dias curtos, o RNA mensageiro do Constans não muda quando as noites são longas ou quando as noites são curtas, porque o RNA mensageiro ele é induzido a ser produzido pelo ciclo circadiano. Ele vai ter um pico a cada 24 horas, mas pouco importa se as noites são longas ou as noites são curtas. Já a proteína Constans degrada durante a noite. Isso quer dizer que quando eu tiver dias curtos, eu vou ter pouca proteína Constans. Quando eu tiver dias longos, eu vou ter muita proteína Constans. Como em plantas de dias curtos o Constans desliga ou reprime o FT, quanto mais Constans eu tiver, menos FT eu vou ter. Quanto menos Constans eu tiver, mais FT eu vou ter. Portanto, em que época que eu vou ter mais FT, mais florígeno, portanto mais florescimento? Quando eu tiver dias curtos. Já no caso de plantas de dias longos, o Constans induz o FT. Então vejam, mesma coisa, a quantidade de RNA mensageiro do Constans não muda, quer eu esteja dias longos ou dias curtos, porque a produção de RNA mensageiro do Constans é regulada pelo ciclo circadiano. No entanto, como a proteína Constans degrada à noite, eu vou ter pouca proteína Constans no inverno, muita proteína Constans no verão. Como nesse caso o Constans induz o FT, eu vou ter muito mais FT no verão do que no inverno. Portanto, as plantas de dias longos florescem no verão e não no inverno. Então, a chave que liga ou desliga plantas de dias longos ou dias curtos é o fato do Constans reprimir a expressão de FT em dias curtos e o fato do Constans induzir a expressão de FT em dias longos. Quanto mais Constans eu tiver, eu vou ter mais ou menos FT, dependendo se a planta é de dias curtos ou dias longos. Quanto mais eu tiver Constans, menos eu tenho FT em dias curtos. Quanto mais Constans eu tiver, mais FT eu vou ter em dias longos. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, assistam de novo ou vejam de novo essa parte da aula até vocês conseguirem conectar esse raciocínio desse mecanismo. Então vamos recapitular. A luz, ou seja, o fotoperíodo, a quantidade de número de horas de luz e escuro em 24 horas, é percebido pela planta pelos fitocromos. Os fitocromos acabam influenciando a expressão dos genes do ciclo circadiano. Os genes do ciclo circadiano são como o relógio interno da célula. Eles medem a passagem do tempo por causa dos ciclos de 24 horas. Os genes têm um pico dentro de 24 horas e a expressão desses genes do ciclo circadiano controlam a expressão de outros genes, como, por exemplo, o Constans. O Constans ele reprime, inibe a produção do produto do gene FT em plantas de dias curtos, enquanto que o Constans induz a expressão do gene FT em dias longos. O gene FT, por sua vez, ele vai acabar influenciando outros genes que são também fatores de transcrição e que, por sua vez, vão afetar a diferenciação dos tecidos do meristema floral para a produção de sépalas, pétalas, estames e carpelos e, portanto, a produção da flor. Só lembrando, a flor de Arabidopsis é uma flor de angiosperma bem estereotipada. Ela tem 4 sépalas, 4 pétalas formando uma cruz, por isso que a família é crucífera, era, né, cruciferácea, hoje é brassicácea, mas antigamente era cruciferácea, porque as pétalas formam esse formato de cruz. E a planta tem 6 estames, e tem 2 carpelos que se soldam no centro da flor, formando o pistilo.
Então, Arabidopsis possui essa estrutura floral e os órgãos florais estão organizados em verticilos, ou seja, anéis concêntricos. O primeiro verticilo, que é o verticilo mais externo, é o verticilo de sépalas. O segundo verticilo é o verticilo das pétalas. O terceiro verticilo é o verticilo dos estames. E o quarto e último verticilo é o verticilo onde estão os dois carpelos no centro da flor. Por que as flores têm sempre sépala para o lado de fora e carpelo ou pistilo para o lado de dentro? Por que a parte feminina está sempre no centro da flor e depois a parte masculina ao redor? Nunca é ao contrário. Claro, existem alguns exemplos em que isso pode acontecer, mas isso é um processo de alongamento dos órgãos e a formação dos órgãos é sempre assim. Sépala sempre para o lado de fora, depois pétala, depois estame, depois carpelo. Da onde vem isso? Como que a planta sabe aonde colocar os diferentes órgãos florais? Dois grupos independentemente resolveram esse problema, um grupo americano liderado pelo Elliot Meyerowitz e um grupo com o qual a gente colabora, que é do Enrico Cohen. Então agora que vai vir a parte mais divertida dessa história toda, porque eu trabalho exatamente com isso daí na minha parte de pesquisa. Então, esses dois grupos, o do Elliot e do Enrico, estabeleceram em 1991 o que se chamou de modelo ABC. O que eles fizeram foi usar mutantes, o Enrico com Antirrhinum, que é uma planta ornamental, e o Meyerowitz com Arabidopsis, mutantes que afetavam a identidade dos órgãos florais. Então, simplesmente observando como esses mutantes agiam e qual era característico o fenótipo desses mutantes, eles chegaram ao que se chamou de modelo ABC. A primeira coisa que eles notaram é que existem só 3 tipos de mutante. Então, sempre que um mutante afeta a formação das sépalas, esse mutante também é afetado para a formação de pétalas. Quando ele era afetado para a formação de pétalas, ou era afetado também pela formação de sépalas ou de estames. E quando era afetado para a formação de estames, era afetado também ou em pétalas ou em carpelos. Isso é uma coisa interessante porque você esperaria encontrar 4 grupos de mutantes. Mutantes que são afetados nas sépalas, mutantes que são afetados nas pétalas, mutantes que são afetados nos estames, mutantes que são afetados no carpelos. Formariam 4 grupos. No entanto, eles só encontraram 3 grupos. Eles chamaram esses grupos, por falta de imaginação total, de grupo A, grupo B e grupo C. Então, o que indica que existem 3 coisas que eles chamaram no início de fatores, 3 fatores, fator A, fator B e fator C, e a combinação desses 3 fatores determina os 4 verticilos. Então veja, se eu tenho 3 fatores, 3 coisas, 3 substâncias, na época eles não sabiam nem o que era ainda, que genes que eram, isso aí veio depois, mas eles tinham 3 coisas que afetavam 4 coisas, a única maneira de você usar 3 substâncias para afetar 4 é em que uma dessas substâncias combina com as outras 2, dando então o que se chamou de modelo A, B e C. Vejam, esse modelo, esse esquema que está do lado direito, ele representa um domo meristemático, como esse que está mostrado aí na imagem de varredura, no início do desenvolvimento, quando nenhum órgão floral ainda foi formado. Então, logo no início do desenvolvimento do meristema floral, como esse que está mostrado nessa imagem de microscopia eletrônica de varredura, existe a expressão diferencial de 3 fatores. Nós vamos ver depois, obviamente, que esses fatores são genes, são produtos de genes, nós vamos ver quais são. Então, esses 3 fatores se expressam da seguinte forma. O fator A, ele expressa na periferia desse meristema floral. Então, ele expressa nos verticilos 1 e 2, que seriam os verticilos de sépala e pétala. Então, o fator A sozinho, no primeiro verticilo mais externo, ele dá a identidade de sépalas. O fator A combinado com o fator B no segundo verticilo, ele dá a identidade das pétalas. O fator B combinado com o fator C no terceiro verticilo dá a identidade dos estames. E o fator C sozinho, no centro do meristema floral, ele estabelece a identidade dos carpelos. Então vejam, esse modelo ele tem 3 premissas. A primeira premissa, bastam 3 fatores para dar a identidade dos 4 verticilos florais. O fator A sozinho no primeiro verticilo da sépala, A mais B no segundo verticilo da pétala, B mais C da estame e C sozinho estabelece carpelos. Além disso,
O que estabelece o meristema ser determinado, ou seja, nós conseguimos saber quantos órgãos florais vão ser feitos na flor, é a função C. Então, a função C, ela determina o meristema floral. Vejam que no começo da aula lá, a gente falou o que são meristemas determinados e indeterminados. Meristemas indeterminados é o meristema vegetativo, por exemplo. A gente não consegue saber a priori quantas folhas uma planta é capaz de produzir. O meristema da inflorescência também é um meristema indeterminado. Lembra-se que a gente não consegue prever a priori quantas flores uma planta é capaz de produzir. Isso vai depender se ela está com estresse de seca, se ela está adubada ou não, etc. No entanto, a planta pode estar em estresse de seca, adubada ou não adubada, mas em Arabidopsis, por exemplo, a flor vai produzir sempre 16 órgãos florais. Portanto, o meristema floral em Arabidopsis é um meristema determinado. E quem faz isso é a função C. A Arabidopsis ela sempre vai produzir 4 sépalas no primeiro verticilo, 4 pétalas no segundo verticilo, 6 estames no terceiro verticilo e 2 carpelos no verticilo central, no quarto verticilo. Então, uma flor de Arabidopsis é uma flor determinada, porque eu sei a priori que ela sempre vai produzir 16 órgãos florais. Aliás, aquela brincadeira de mal me quer, bem me quer, a gente consegue sempre trapacear nessa brincadeira se você souber a priori quantos órgãos florais você tem. Em Arabidopsis, se eu começar com mal me quer, vai ficar mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, vai terminar sempre em bem me quer. Deu para entender, então, o que são meristemas determinados. Então, meristema floral é um meristema determinado porque eu sei a priori quantos órgãos vai ter. E é a função C que dá essa característica ao meristema floral. Mais uma coisa importante, as funções A e C são mutuamente exclusivas. Isso quer dizer que quando a função A é mutada, não existe mais a função A, então a função C ela invade o domínio anteriormente, o espaço anteriormente ocupado pela função A. Quando a função C é mutada, a função A invade a região, o domínio anteriormente ocupado pelo C. Então vamos fazer uma revisão. Essas são as 3 premissas do modelo ABC. Bastam 3 fatores para dar identidade aos 4 verticilos. O fator A sozinho, ele dá a identidade das sépalas, o fator A combinado com o fator B dá a identidade das pétalas, o fator B combinado com o fator C dá a identidade dos estames e o fator C sozinho dá a identidade dos carpelos. Os fatores A e C são mutuamente exclusivos. Isso quer dizer que quando A está mutado, o C invade a região ocupada pelo A. Quando o C está mutado, o A invade a região que anteriormente era ocupada pelo C. E o B independe da expressão de A e C. A presença da função C faz com que o meristema floral seja determinado, ou seja, faz com que nós saibamos a priori que, no caso de Arabidopsis, por exemplo, o número total de órgãos da flor seja 16. Vamos ver então se a gente entendeu mesmo como é que funciona o modelo ABC. Vejam, esse é um mutante de uma flor de Arabidopsis para o grupo A. Então, a função A não existe mais. Então, a função C ocupa agora o local que anteriormente era ocupado pelo A e o modelo fica desse jeito que está aí embaixo. No primeiro verticilo, a gente era para ter A sozinho, que dava a identidade de sépala. Agora, no primeiro verticilo, como o C invadiu, nós temos o C no primeiro verticilo sozinho. Lembre-se da primeira premissa do modelo, C sozinho quer dizer carpelo. Então, no lugar da sépala, agora se diferenciaram carpelos. Vejam que no segundo verticilo era para ter uma pétala, era A combinado com B. Agora, como C invadiu, o domínio do A ficou no segundo verticilo, B combinado com C. E segundo a primeira premissa, B mais C quer dizer a formação de estames. Então, nós tivemos as pétalas que foram substituídas por estames na flor. Então, nessa flor aí, no primeiro verticilo, nós temos, no lugar de sépalas, carpelos. Essas estruturas que vocês estão vendo aí são óvulos mesmo. Essas células que parecem ali um coco ralado, elas são, na verdade, as células do estigma, que diferenciaram, então, agora nesses carpelos. No meio da flor, os 2 carpelos se soldam para formar o estigma. Como agora, no lugar das 4 sépalas, nós temos 4 carpelos, esses carpelos estão longe uns dos outros e não conseguem se soldar. Notem também que no segundo verticilo era para nós termos 4 pétalas, porque A mais B é pétala. No entanto, como C invadiu, no segundo verticilo agora nós temos B mais C, e isso significa a diferenciação de estames. Então, esses estames estão no lugar das pétalas. Nós temos 4 estames no segundo verticilo.
O resto da flor é normal. Nós temos no lugar dos estames, estames mesmo, são 6 estames, e depois no centro da flor os carpelos. Então essa flor continua sendo determinada, ela tem 16 órgãos, mas ela tem 4 carpelos no primeiro verticilo, 4 estames no segundo verticilo, 6 estames no terceiro verticilo e mais 2 carpelos no quarto verticilo. Tem 16 órgãos no total. Vamos ver agora um mutante do grupo B. Vejam, como o B ele independe do A e do C, eu não tenho mais o B e agora eu fico só com A e C. Então, o primeiro verticilo continua igual. No verticilo número 1, nós temos o A sozinho, e então nós temos a presença de sépalas. O que muda agora é no segundo verticilo. No segundo verticilo é para nós termos A mais B, que dá pétala. Agora nós temos o A sozinho. E o A sozinho determina a formação de sépalas. Então agora eu tenho sépalas no lugar das pétalas. Eu tenho carpelo no lugar do estame, porque no terceiro verticilo era para eu ter B mais C estame. Agora eu tenho o C sozinho, então eu tenho carpelo no lugar dos estames. E tenho o carpelo no lugar do carpelo mesmo, porque o C ainda está presente no centro da flor. Vejam como eu tenho a função C, essa flor é uma flor determinada, ela tem 16 órgãos. Ela tem 4 sépalas no primeiro verticilo, 4 sépalas no segundo verticilo, 6 carpelos no terceiro verticilo e 2 carpelos no quarto verticilo. Vejam que essa flor ela é exclusivamente feminina, ela não tem estames. Então, a ausência da função B faz com que a flor fique feminina. Vejam agora um mutante do grupo C. Como eu tenho um mutante do grupo C, eu perdi o C, o A invadiu o domínio que anteriormente era ocupado pelo C. Essa é uma das premissas. Então a flor ficou assim, sépala no lugar da sépala mesmo, isso nada mudou. A sozinho no primeiro verticilo dá a função sépala. A mais B no segundo verticilo dá a formação de pétalas, isso também não mudou. Eu tenho 4 sépalas e 4 pétalas. Mas vejam que no terceiro verticilo, no lugar dos estames, que era B mais C, agora eu tenho B com A, e B com A é pétala. Então eu vou ter 6 pétalas no lugar dos 6 estames. E vejam também que no centro da flor era para eu ter 2 carpelos, era a função C sozinha. Agora eu tenho A sozinho, e eu tenho então a formação de sépalas. Tem mais uma coisa diferente aí, vocês viram, se vocês tentarem contar quantos órgãos florais essa flor tem, cada flor que vocês pegarem desse mutante vai ter um número de órgãos diferentes. É difícil a gente saber de antemão quantos órgãos tem, porque lembram-se que uma das premissas era que uma outra função da função C, além de formar carpelo quando está sozinho e formar estame quando está combinado com B, uma outra função do grupo C é fazer com que a flor fique determinada. Então essa flor ela é indeterminada. Eu não sei a priori quantos órgãos essa flor tem. Cada vez a flor vai produzir um número diferente de órgãos. E se eu fizer mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, cada vez vai dar uma coisa diferente. Veja então que isso daí é uma flor dentro da flor, dentro da flor, dentro da flor, porque esta flor ela vai produzir 4 sépalas no primeiro verticilo, 4 pétalas no segundo verticilo, 6 pétalas no terceiro verticilo, aí já fica um pouco mais difícil de ver onde elas estão, 2 sépalas no quarto verticilo, depois ela produz de novo 4 sépalas, 4 pétalas, 6 pétalas, 2 sépalas, depois de novo sépala, pétala, pétala, sépala, sépala, pétala, pétala, sépala, uma flor dentro de uma flor dentro da flor. Entendeu? Por isso que quer dizer então a flor indeterminada. Vamos ver um teste agora combinando 2 mutantes. Então agora o que nós temos aí é um duplo mutante B e C. Vejam o que vai acontecer. Se eu não tenho nem B nem C, o modelo ficou apenas com A. Isso quer dizer que a flor vai ser uma flor só composta de sépalas. Outra coisa, como eu não tenho a função C, essa vai ser uma flor indeterminada. Então o que a gente espera ver é um repolhinho só de sépalas. E é isso mesmo que a gente observa. A gente sabe que essas são sépalas e não são folhas, por exemplo, por causa da presença de tricomas. As folhas têm tricomas, aí as sépalas não têm. Tricomas são pelos, né, na superfície da folha. E aí não tem, então, essas aí são sépalas mesmo. Isso é uma flor composta apenas de sépalas. O que aconteceria se a gente tivesse um triplo mutante?
Isso a gente não sabe. Então, um triplo mutante não tem como saber. O modelo não prevê isso. Quem previu isso há 200 anos antes do modelo ser estabelecido foi o Goethe. Aquele mesmo Goethe do Fausto, né, que compôs a ópera Fausto, ele também era naturalista e ele dizia que todos os órgãos florais são folhas modificadas. Aliás, é isso que a gente aprende em anatomia vegetal, né? Que os órgãos florais são folhas modificadas. Então, ele estava certo. Quando a gente faz um triplo mutante, realmente no triplo mutante nós temos apenas folhas. Isso continua sendo uma flor, porque ainda está na estrutura verticilada. Veja, nós temos 4 folhas no primeiro verticilo, 4 folhas no segundo, 6 folhas no lugar dos estames, 2 folhas no lugar dos carpelos, etc. E como eu não tenho a função C, eu tenho uma flor dentro da flor, eu tenho uma flor indeterminada, eu tenho um número indeterminado de órgãos. Então vejam, esse modelo ele foi idealizado e foi publicado em 1991, no começo da década de 90. Durante a década de 90, outros autores, outros grupos, outros laboratórios acabaram identificando quem são esses fatores. Claro que são genes, né? São produtos de genes. E o produto do fator C, que se deu o nome de gene agamos, porque ele é agâmico, ele não produz nem grão de pólen nem óvulo, né? Só produz sépalas e pétalas, foi, aliás, o primeiro fator de transcrição identificado em plantas. Então, depois, durante a década de 90, um fator de transcrição, como eu acabei de dizer, né? São todos fatores de transcrição da mesma família, da família MEDS-Box. Então, todos os fatores codificam genes que codificam fatores de transcrição e são todos fatores de transcrição vegetal, que então quer dizer que eles ligam e desligam outros genes. Já era de se esperar, né? Porque um gene com efeito tão dramático desses, realmente é um gene que deve controlar centenas, às vezes milhares de outros genes. Uma vez que esses genes foram clonados, então nós sabemos hoje que existem 2 genes que codificam os fatores do grupo A, que é a pétala 1 e a pétala 2. Existem 2 genes, a pétala 3 e pistillata, que codificam os fatores do grupo B. E apenas um gene, que é o gene agamos, que codifica o fator C. Uma vez que nós clonamos os genes, dá para fazer sondas, dá para fazer hibridização in situ, que esse experimento está sendo mostrado aí para vocês. E vocês estão vendo que, efetivamente, a expressão dos genes, o lugar onde estão os RNAs mensageiros, simula exatamente o que foi dito anteriormente no modelo ABC. Então, o modelo ABC estava certo, ele previa exatamente onde esses genes se expressam. Vejam que o gene a pétala 1 expressa só nos verticílios 1 e 2, na beirada da flor, enquanto que a agamos é uma expressão complementar, né? Expressa justamente onde o a pétala 1 não expressa, no centro da flor. E o gene a pétala 3 expressa como um anel sobre os domínios de expressão de a pétala 1 e de agamos. Então ele expressa como um anel ao redor da flor. E justamente esse padrão de expressão, aí vocês estão vendo um esquema de um meristema floral cortado na longitudinal, dá para ver a combinação aí do padrão de expressão da função A e B, função B e C, função C, e justamente o padrão de expressão desses genes do modelo ABC que dá a identidade dos órgãos florais. Então, os genes da função A sozinhos vão dar as sépalas, os genes da função A mais a função B, as células que expressam os 2 grupos ao mesmo tempo vão dar as pétalas. O grupo de células que expressa a função B e função C vão dar os estames, e o grupo de células que está no centro da flor, que expressa a função C, o agamos, vai dar o surgimento dos carpelos. Muito bem, uma vez que esses genes foram identificados, nós podemos então construir plantas transgênicas, em que a gente modifica esse padrão de expressão, e isso é mais um teste do modelo ABC. Então imagine uma planta transgênica em que nós aumentamos o padrão de expressão dos genes da função B. Vejam essa notação que está ali, 35S pistillata, 35S a pétala 3, quer dizer exatamente isso, é uma planta transgênica em que os genes pistillata e a pétala 3, que são os 2 genes da função B, se expressam na flor inteira. Então o modelo fica desta forma. O que vai ser produzido? Vejam, no verticilo 1 vai ter A mais B, no verticilo 2 vai ter A mais B de novo, no verticilo 3 vai ter B mais C e no último verticilo também vai ter B mais C. Essa é uma flor determinada ou indeterminada? Então isso é o que acaba sendo produzido nessa planta transgênica. Primeiro e no segundo verticilo nós temos pétalas, nós temos estames no terceiro e quarto verticilos. Esta é uma flor determinada. Ela tem 4 pétalas, mais 4 pétalas, mais 6 estames,
mais 2 estames. Então essa flor ela tem 16 órgãos e é uma flor exclusivamente masculina. Vejam, quando a gente aumenta aí a expressão do B, nós temos uma flor exclusivamente masculina. Lembram-se, quando a gente tinha um mutante B, a gente tinha uma flor exclusivamente feminina. Vejam aí um outro teste do modelo ABC com transgênicos. Dessa vez, nós combinamos a superexpressão da função B com a superexpressão do gene agamos. Então, agora nós temos B e C na flor inteira. Esta flor vai ser uma flor determinada ou indeterminada? E que órgãos vão ser produzidos? Vejam aí, nós temos então a resposta. É uma flor que produz exclusivamente estames. É uma flor determinada, ela tem 16 órgãos, porque está expressando os genes da função C. Então, essa flor vai ter 16 estames. 4 estames no lugar das sépalas, 4 estames no lugar das pétalas, 6 estames no lugar dos estames mesmo, e mais 2 estames no centro da flor. Notem que essa flor também poderia ter sido obtida cruzando a planta que superexpressava o B com um mutante para o grupo A, porque lembrem-se que quando eu tenho um mutante do grupo A, o C invade o domínio anteriormente ocupado pelo A. Da mesma forma, se nós tivermos um mutante C, ou seja, um mutante agamos, e nós cruzarmos com aquela planta que superexpressa os genes do grupo B, nós vamos ficar com esse modelo. Então veja, que tipo de órgão vai ser formado nessa flor, e vai ser uma flor determinada ou indeterminada. Como não tem a função C, essa é uma flor indeterminada. E todos os órgãos dessa flor são pétalas. Então eu vou ter como se fosse um repolhinho de pétalas. Lembram-se que eu havia dito que o grupo do Elliott Merovitz trabalhava com Arabidopsis e o grupo do Enrico Cohen trabalhava com Antirrhinum. Então, os mesmos mutantes que nós vimos em Arabidopsis, o grupo do Cohen viu com Antirrhinum. Antirrhinum eu não vou mostrar as fotos, é um pouquinho mais complicado porque as flores são diferentes e as sépalas e pétalas têm posições diferentes, mas é a mesma coisa. Então vejam, para cada gene, a pétala 1, a pétala 3, a gamos, etc. Para cada gene de Arabidopsis tem um gene de Antirrhinum. Ao longo dessas 2 últimas décadas, foram identificados esses genes em todas as angiospermas que a gente conhece, que foram estudadas, e inclusive em algumas gimnospermas também. Então, vamos entender qual seria a função real então, desses genes. A função C, nós vimos que determina a fertilidade, por isso que o mutante chama agamos, quer dizer que o mutante ele é agamético, ele não produz nem estame nem carpelo. Então, se a função C determina a fertilidade, mesmo as samambaias vão ter função C. Então, nós sabemos hoje que pteridófitas e samambaias, como o do gênero Ceratopteris, por exemplo, têm os genes do fator C. Aonde esses genes vão se expressar? Nas células da folha fértil da samambaia, onde são produzidos os esporos. Isso é uma hibridização in situ. Estas células aí que estão coloridas são as células que vão formar os esporos. Então, para que a samambaia forme esporos, entre na fase reprodutiva, ela precisa expressar um gene do grupo C. Nós já vimos que a função B determina a expressão do sexo, ou seja, quando eu tenho o B, eu tenho a função masculina, quando eu não tenho o B, eu tenho a função feminina. Nós sabemos, então, que a partir de gimnospermas, a partir de pináceos, pinheiros, nós já temos a expressão do sexo. Samambaia não tem sexo, né? Não tem samambaia macho e fêmea, é só a produção de esporos. Mas a partir de pinácea, nós já temos plantas masculinas e femininas. Então, também em pinheiro, os cones, os estróbilos femininos, eles não expressam a função B, eles expressam apenas a função C, e os cones masculinos expressam a função B e C. Então, hoje nós sabemos que todas as plantas produzem algum desses genes do modelo ABC e essas funções são bastante conservadas. Então, vocês vejam que a manipulação dos genes do modelo ABC tem uma importância econômica, agronômica bastante importante para nós conseguirmos manipular a maneira como a flor é produzida. Então é isso, pessoal, que a gente tinha para dizer para a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, mandem e-mail. Se não, até a próxima aula. Até mais.